E agora, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o polêmico debate sobre decisões da Justiça e ações da Polícia Federal no combate à criminalidade. Para falar sobre avanços ou retrocesso na justiça brasileira, eu entrevisto o diretor da FGV Direito de São Paulo, Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito e Desenvolvimento, que também foi diretor do ILANUD, o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime. Muito obrigada por estar conosco. Professor, hoje mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito polêmica, que é de autorizar a Receita Federal de ter acesso a dados sigilosos bancários sem autorização da Justiça, sem autorização judicial. Isso fere algum direito, o direito à privacidade, por exemplo? Olha, a Constituição ela é muito pouco clara a respeito de alguns direitos, tá? Ela é muito dura a respeito do direito de correspondência, do direito da intimidade no momento da comunicação. Ela diz que o sigilo é inviolável, tá? E só pode haver exceção com autorização do juiz para o telefone, tá? Para as ligações telefônicas. O juiz tem que ter uma causa para pedir a quebra do sigilo telefônico. No sigilo da correspondência, por exemplo, não pode, nem com ordem judicial, tá? Agora, é um outro... E esse bancário, sigilo então, bancário? há um outro artigo que diz simplesmente que nós temos o direito à vida privada e à intimidade devem ser preservados, né? Então, os juristas entendem que são coisas distintas. Num, há uma regra dura, não pode, só com ordem judicial. No outro, ele não diz nada. Sabe qual foi o argumento hoje? O argumento é que não há quebra de sigilo, é apenas a transferência do sigilo e não a quebra de dados. Mas sem dúvida nenhuma, nós estamos tendo uma onda conservadora em termos de restrição de alguns direitos, né, no Brasil. E entre eles o direito à privacidade, né? Então, me parece que a jurisprudência anterior do Supremo é que estes sigilos, né, da conta bancária, né, das informações que nós recebemos no e-mail, poderia ser quebrado desde que houvesse uma razão e o juiz determinasse. Quebre a conta do Oscar porque eu tenho indícios que ali há um fruto de um crime. Sim. Então, me parece que isso é um passo muito perigoso, tá? E que pode gerar ainda outras consequências de você ter um Estado total, né? Bom, falando em passos perigosos, tá? Já instalada uma polêmica danada e foi imediata a reação de advogados contra a determinação do Supremo Tribunal que permite a prisão de réus que já tenham sido condenados em segunda instância. A decisão do Supremo fere, nesse caso, o princípio da presunção de inocência e atenta contra direitos humanos, como tem argumentado aqueles que são contra essa decisão? Esse é um dos casos mais polêmicos que eu já vi, faz muitos anos que eu acompanho o Supremo Tribunal Federal, porque realmente há dois problemas aí. Qual que é a regra internacional de todas as democracias, o que está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, o que está previsto na Convenção de Direitos Civis e Políticos? Que ninguém deve ser considerado culpado, pelo menos sem uma chance de recurso. Ou seja, o padrão civilizado é o duplo grau de jurisdição. Terminado o segundo julgamento, a culpabilidade está determinada e a pessoa então pode ser responsabilizada. Se a questão é a prisão. Mas no Brasil cabe Sim. o recurso. O problema é que a Constituição brasileira, ela determinou, e é mais complicado do que isso, ela diz o seguinte, que só com o trânsito em julgado é que a culpa está formada. Quer dizer, depois de tudo terminado. O que é trânsito em julgado? Até o último recurso. Trânsito em julgado é quando não houver mais recurso, tá? Há recurso no Brasil? Há. O recurso especial, o recurso extraordinário. Só que tem aí um detalhe, um pelozinho nesse ovo. Esses recursos não têm, a princípio, o que a gente chama de efeito suspensivo. Ele não suspende a pena. Então, embora você não tenha
uma decisão final, você tem um recurso, mas esse recurso não pode suspender a pena. Então, isso significaria que a pessoa poderia já provisoriamente cumprir a sua pena. Em 2009, o Supremo disse não pode. E aí, então, nós passamos ao regime atual, tem que esperar até o fim. Né? E o que o Supremo fez a semana passada foi retomar a sua jurisprudência. O senhor então, acha que é uma boa medida de avanço? Eu escrevi, inclusive, um artigo no sábado sobre isso na Folha de São Paulo. Quer dizer, o Supremo mudou a Constituição e eu acho que isso é incorreto. Não é função. Não é função do Supremo, eu acho que ele foi além daquilo que ele deveria fazer. Se você me perguntar se a Constituição foi bem escrita nesse artigo, eu digo não, é muito ruim. Quer dizer, a medida em si, no seu entender, é boa. Não é descabida, não ao é contrário. Descabida. Pelo seguinte, vamos pensar Foi o a seguinte, forma como a coisa aconteceu. Vamos supor que nós dois tenhamos um processo. Você perde em primeira instância, você perde em segunda, porque você me deve muita coisa. Aí você recorre ao Supremo, ficam 10 anos, eu tenho o direito, mas você adia o pagamento desse direito. Isso acontece, por exemplo, com ações contra o Estado, onde muita gente já ganhou dinheiro, já ganhou uma ação tributária e demora 15 anos para receber. Então, o Brasil criou uma disfuncionalidade, que é um erro da Constituição. Agora, quem corrige o erro da Constituição é o Congresso, não é o Supremo. Então, eu tenho uma posição difícil de ser explicada. Eu acho que não é um grande problema. Mas ficou muito claro. Né? Ficou mas muito claro. Não deveria ser o Supremo a corrigir esse problema. Quer dizer, a medida em si, no seu entender... É para o bem do país. É para o bem. Entretanto, a forma como a coisa foi determinada é que não é da competência do Supremo. É o Congresso que teria que fazer isso. É o Congresso que tem que fazer. E aí você entra no problema. Se o Supremo pode reformar a Constituição sobre isso, ele vai poder reformar sobre tantas outras coisas. E aí isso nos torna vulneráveis. É isso que nos torna vulneráveis. A Operação Lava Jato. É uma última questão. No seu entender, tanto Polícia Federal como o juiz Sérgio Moro cometem excessos, são assodados, exageram, como têm argumentado advogados de defesa dos investigados, dos réus, nessa operação, entendendo que há uma atitude persecutória, que os advogados de defesa são desconsiderados e vistos como personagens que só atrapalham, o que eles veem como uma atitude desrespeitosa, inclusive, mas e numa atitude assim de pré-julgamento e punitiva. O senhor acha que está havendo exagero, excesso, que fere o direito daqueles que são acusados, são réus e estão envolvidos? Olha, uma coisa muito difícil para uma pessoa que não tem acesso aos autos, porque eles correm em segredo de justiça, você e eu, é fazer esse julgamento, né? Porque nós não sabemos de fato quais são os dados que estão sendo apurados, né? Então eu tenho dado muitas entrevistas sobre isso. Olha, eu não sou a pessoa certa a ser consultada sobre isso. O que eu posso dizer é o seguinte: nós temos a decisão de um magistrado muito jovem, tá? Que está enfrentando um problema de corrupção sistêmica no país, o que exige uma certa endurance, uma certa capacidade de enfrentamento. As suas decisões têm sido sistematicamente mantidas pelo Tribunal Regional no Rio Grande do Sul e mantidas pelo STJ, quando lá chegam, e mantidas pelo Supremo. Então, a minha tendência é achar que aquela instância judicial está fazendo um trabalho bastante razoável, né? Se você me perguntar, tem eventualmente um exacerbamento? Sim, eu creio, por exemplo, que as prisões preventivas são excessivas, tá? Por quê? Porque muitas dessas pessoas não colocam em risco a sociedade e também as provas já foram colhidas. Então, manter uma pessoa antes do julgamento presa é uma forma, né? Agora, se você me perguntar, no caso do Marcelo, eu não sei no caso do Marcelo, porque eu não sei quais são os dados, eu não sei o que. E se alguém falar que tem e não for aquele que conhece o processo, está mentindo. É ideológica a afirmação, né? Então, essa é a minha impressão. Conjunto? No conjunto, eu acho que o Brasil tem dado um passo muito largo em direção à consolidação do Estado de Direito, que significa a lei vale de forma igual para todos, e eu aplaudo essa medida. Eu acho que é um processo muito importante. Por mais de 500 anos nós dizíamos que a lei não valia no Brasil.
E a lei nos parece que está avançando. Podem haver alguns abusos nesse processo? Sim. Devemos tolerar? Não. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um avanço fabuloso o que aconteceu desde o julgamento do mensalão, o que vem acontecendo agora, tá? E os abusos têm que ser coibidos. O que nós não podemos é jogar o bebê com a água do banho, tudo é inválido. Muito obrigado, professor. Obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini.